Você já sentiu que algo está prestes a acontecer? Como se o mundo estivesse caminhando rapidamente para um ponto de ruptura. Desde o início dos tempos, a humanidade tem sido fascinada por profecias, mensagens misteriosas que parecem antecipar eventos futuros com precisão assustadora. Nostradamus, o profeta mais enigmático da história, deixou centenas de previsões que, ao longo dos séculos, foram interpretadas como sinais claros do futuro. Mas o que talvez você não saiba é que muitas dessas profecias convergem com advertências poderosas já registradas nas Escrituras Sagradas. Em 2025, diversos sinais proféticos parecem estar se alinhando de maneira inquietante com o que foi predito tanto por Nostradamus quanto pelos profetas bíblicos. Guerras, desastres naturais, crises espirituais e movimentos globais apontam para um cenário que pode redefinir o futuro da humanidade. Prepare-se, pois o que você está prestes a descobrir pode mudar para sempre a forma como você enxerga o futuro e o plano divino por trás de tudo isso. Se você quer entender mais sobre o que está por vir e como essas profecias podem se conectar com os acontecimentos dos nossos dias, já aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim, você não perde nenhum conteúdo novo sobre profecias bíblicas, sinais dos tempos e os mistérios por trás dos eventos globais. Acredite, o que vem por aí pode mudar completamente a forma como você enxerga o mundo. Então fique por dentro para não ser pego de surpresa. Desde os tempos antigos, os profetas bíblicos alertaram sobre um período de grande tribulação, um tempo em que a humanidade enfrentaria crises sem precedentes. Nostradamus, em suas centúrias enigmáticas, também deixou pistas sobre um ciclo de eventos que ecoam essas advertências bíblicas. Entre as profecias mais perturbadoras para 2025 está a previsão de um conflito global devastador. Um evento que, segundo alguns estudiosos, está diretamente ligado às palavras de Jesus sobre guerras e rumores de guerras. Mateus 24:6. Jesus advertiu que antes do fim, nação se levantará contra nação e reino contra reino. Mateus 24:7. Nostradamus, em suas quadras, descreveu o surgimento de uma coalizão militar que envolveria as principais potências mundiais, levando a um confronto capaz de transformar o equilíbrio global. Ele escreveu: "O grande tambor soará, a guerra invadirá as terras do norte, e o Oriente tremerá sob o peso das lanças." Os sinais de um conflito iminente já estão diante de nossos olhos. A escalada de tensões entre superpotências, a corrida armamentista nuclear e os conflitos regionais em pontos estratégicos como o Oriente Médio e o leste europeu indicam que estamos à beira de uma crise militar global. A Bíblia alerta que esse ciclo de violência precederia o surgimento do Anticristo, uma figura que traria uma falsa promessa de paz, enganando as nações e consolidando o poder sobre o mundo. Apocalipse 6:4 descreve a abertura do segundo selo, quando surge um cavaleiro montado em um cavalo vermelho, que tirará a paz da terra e fará com que os homens se matem uns aos outros. Nostradamus, por sua vez, sugeriu que o conflito começaria com um ato de traição, um ataque inesperado que desencadearia uma reação em cadeia, levando o mundo ao caos. Se as profecias estiverem corretas, 2025 pode marcar o início desse período sombrio, um momento em que o julgamento divino começará a se manifestar através das nações em guerra. A pergunta que fica é: será possível escapar desse destino profético ou já cruzamos o ponto de não retorno? Enquanto o mundo se aproxima de um possível conflito global, outro sinal profético inquietante começa a se manifestar: o aumento sem precedentes de desastres naturais. Nostradamus previu que a terra tremerá em lugares jamais vistos, o fogo descerá dos céus e o mar invadirá as cidades costeiras. Essa previsão ecoa as advertências contidas nas Escrituras sobre o tempo do fim, quando a natureza reagiria violentamente à corrupção e ao afastamento espiritual da humanidade. Em Lucas 21:11, Jesus advertiu: "Haverá grandes terremotos, fomes e pestes em vários lugares, e acontecimentos espantosos e grandes sinais provenientes do céu." Os registros dos últimos anos mostram que terremotos, tsunamis,
furacões e incêndios florestais têm aumentado em frequência e intensidade, alcançando níveis alarmantes. Cientistas afirmam que o planeta está em uma fase de instabilidade climática sem precedentes, mas será apenas um fenômeno natural ou um cumprimento profético. Nostradamus sugeriu que um grande tremor marcaria o início de uma sequência devastadora de eventos naturais. Ele escreveu: "O grande terremoto em terras do Ocidente fará tremer o mundo, e o fogo surgirá sob a terra, tornando o céu vermelho como sangue." Esse trecho tem sido interpretado como uma referência a terremotos de grande magnitude e possível atividade vulcânica, que poderiam provocar tsunamis e outras catástrofes. A Bíblia, por sua vez, descreve eventos muito semelhantes em Apocalipse 8:7-8. "E o primeiro anjo tocou a trombeta, e houve saraiva e fogo misturados com sangue, e foram lançados sobre a terra. O segundo anjo tocou a trombeta, e foi lançada no mar uma grande montanha ardendo em fogo." A conexão entre o simbolismo bíblico e as descrições de Nostradamus sugere que essas calamidades naturais não serão apenas acidentes geológicos, mas manifestações diretas de juízo divino. Se Nostradamus e as Escrituras estiverem certos, 2025 pode ser o ano em que a natureza se rebelará contra a humanidade. Os sinais estão se acumulando: incêndios fora de controle, terremotos em locais inesperados e eventos climáticos extremos. A questão é: estamos preparados para o que está por vir? Enquanto o mundo enfrenta guerras, desastres naturais e um colapso financeiro iminente, outro sinal profético começa a emergir: a ascensão de um líder carismático que se apresentará como o salvador da humanidade. Nostradamus previu o surgimento de um governante poderoso que conquistaria o coração das nações com promessas de paz e prosperidade, apenas para revelar mais tarde sua verdadeira natureza sombria. Esse líder é muitas vezes interpretado como uma referência direta ao Anticristo, mencionado nas Escrituras como a figura que trará engano e perseguição ao mundo. Nostradamus escreveu: "De Oriente surgirá um rei de aspecto jovial. Ele trará consigo a paz. Mas por trás de suas palavras estará o veneno da serpente." Essa descrição se alinha de maneira assustadora com as palavras de Daniel 8:23-25, que falam sobre um rei que surgirá com rosto feroz e entendimento de enigmas e que, com intriga, fará prosperar o engano em sua mão. Esse líder será visto inicialmente como um pacificador, alguém que trará soluções para os problemas globais, unindo nações em um esforço coordenado para acabar com guerras e crises econômicas. Ele pode até conseguir mediar acordos de paz entre inimigos históricos, o que fortalecerá sua imagem de redentor. No entanto, por trás dessa fachada de benevolência estará o espírito de engano e controle absoluto. Em 2 Tessalonicenses 2:9 e 10, Paulo descreve essa figura como alguém que virá segundo a eficácia de Satanás, com todo poder, sinais e prodígios de mentira. Nostradamus sugere que esse líder usará a tecnologia e a influência política para consolidar seu domínio global. Ele escreveu: "As cidades se renderão ao toque da mão invisível, e todos seguirão o símbolo marcado em suas cabeças." O paralelo com a marca da besta, descrita em Apocalipse 13:16-17, é inevitável. Se Nostradamus e a Bíblia estiverem certos, 2025 pode ser o ano em que essa figura surgirá no cenário mundial, oferecendo esperança temporária, mas preparando o caminho para o controle total e a perseguição espiritual. A questão que permanece é: será que o mundo conseguirá discernir o engano antes que seja tarde demais? Enquanto a ascensão de um líder carismático parece oferecer esperança temporária, um quinto sinal profético começa a se manifestar: a perseguição global contra os cristãos e todos aqueles que permanecerem fiéis à palavra de Deus. Nostradamus escreveu sobre um tempo de escuridão, em que os fiéis seriam caçados e obrigados a abandonar sua fé para sobreviver. Esse cenário reflete com precisão as advertências contidas nas Escrituras sobre o tempo do fim, quando a fé verdadeira será testada até os limites. Nostradamus escreveu:
os seguidores da cruz serão perseguidos, expulsos de suas terras e obrigados a escolher entre o símbolo e a espada. Essa visão ecoa diretamente com o que Jesus alertou em Mateus 24:9. Então sereis entregues para serdes atormentados e vos matarão, e sereis odiados de todas as nações por causa do meu nome. Em Apocalipse 13:15, lemos que o sistema liderado pela besta exigirá adoração total e submissão, e aqueles que se recusarem a se curvar diante dessa autoridade enfrentarão perseguição mortal. Foi-lhe concedido que desse espírito à imagem da besta, para que também a imagem da besta falasse, e fizesse que fossem mortos todos os que não adorassem a imagem da besta. A perseguição religiosa não será apenas física, mas também espiritual e psicológica. Nostradamus sugeriu que o controle das mentes e dos corações se daria por meio de tecnologias de comunicação e vigilância. Ele escreveu: "A voz da falsa paz será ouvida em cada casa, e os homens se curvarão diante da palavra invisível." Essa previsão tem sido interpretada como uma referência ao uso de sistemas de controle tecnológico, incluindo inteligência artificial e redes de comunicação global, para impor conformidade ideológica e espiritual. Os primeiros sinais dessa perseguição já são visíveis. Restrições à liberdade religiosa, censura de valores cristãos e a marginalização de crenças tradicionais estão se tornando cada vez mais comuns em todo o mundo. Se Nostradamus e as Escrituras estiverem certos, 2025 pode ser o ano em que essa perseguição se tornará aberta e brutal, separando definitivamente aqueles que permanecerão fiéis à fé daqueles que cederão ao sistema global. A pergunta é: será que estamos preparados para resistir mesmo diante da ameaça de morte? Se você está achando essas profecias surpreendentes ou até um pouco assustadoras, já deixa o like aqui no vídeo para que mais pessoas possam descobrir essa mensagem. E me conta nos comentários: você acredita que já estamos vivendo o cumprimento dessas profecias? Que sinais você já percebe acontecendo no mundo de hoje? Sua opinião é muito importante, e eu quero saber o que você pensa sobre tudo isso. Conforme o sistema global começa a consolidar poder e a perseguição se intensifica, um sexto sinal profético emerge com força: o colapso moral e espiritual da humanidade. Nostradamus previu que nos tempos finais, a corrupção moral se espalharia como uma praga, distorcendo valores e invertendo o senso de certo e errado. Ele escreveu: "O que é puro será chamado de impuro, e o que é impuro será exaltado sobre os altares." Essa previsão ressoa diretamente com as advertências bíblicas sobre o espírito de engano que tomaria conta do mundo nos últimos dias. Em 2 Timóteo 3:1-5, Paulo descreve com precisão esse cenário. "Sabe, porém, isto, que nos últimos dias sobrevirão tempos trabalhosos, porque haverá homens amantes de si mesmos, avarentos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes aos pais, ingratos, profanos." O apóstolo continua descrevendo uma sociedade tomada por orgulho, desobediência e perversão moral, em que as pessoas seriam amantes dos prazeres mais do que amantes de Deus. Nostradamus sugeriu que essa decadência moral seria impulsionada por uma voz unificada, que espalharia valores distorcidos e engano espiritual. Ele escreveu: "A música será corrompida, e os reis da terra se dobrarão diante da dança do louco." Alguns intérpretes associam essa profecia à influência da mídia moderna, das plataformas digitais e da cultura pop, que tem promovido estilos de vida que desafiam abertamente os princípios bíblicos. O cenário atual confirma esse colapso moral. A sexualização precoce, o culto ao ego, o relativismo moral e a inversão dos valores tradicionais estão cada vez mais evidentes na sociedade moderna. Questões de gênero, identidade e comportamento são redefinidas de maneira a desafiar diretamente os princípios estabelecidos pela Palavra de Deus. Em Romanos 1:28-32, Paulo descreve esse estágio final da degradação espiritual como o momento em que Deus os entregará a um sentimento depravado,
quando a humanidade rejeitará conscientemente o caminho da verdade e abraçará o pecado como estilo de vida. Nostradamus e as Escrituras concordam que esse será um dos sinais mais claros de que o fim está próximo. A questão que permanece é: será possível reverter essa corrupção moral? Ou o mundo já ultrapassou o limite da redenção? Enquanto a corrupção moral se alastra e a perseguição espiritual se intensifica, um sétimo sinal profético começa a emergir: o aumento de falsos profetas e líderes espirituais enganosos. Nostradamus previu que, nos tempos finais, surgiriam indivíduos que alegariam possuir respostas espirituais e poder divino, mas que, na verdade, estariam trabalhando sob influência maligna. Ele escreveu: do deserto surgirão 3 que dirão ter sido enviados pela luz, mas trarão trevas em suas palavras. Essa profecia ecoa com as palavras de Jesus em Mateus 24:24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. O aumento do engano espiritual será um dos sinais mais perigosos do tempo do fim, pois envolverá não apenas manipulação religiosa, mas também milagres e sinais sobrenaturais que seduzirão até mesmo os crentes mais firmes. Nostradamus sugeriu que esses falsos líderes seriam figuras carismáticas, capazes de influenciar milhões de pessoas com discursos de unidade e esperança. Ele escreveu: o falso pastor conduzirá o rebanho a campos envenenados, onde a erva parecerá doce ao paladar. Essa imagem sugere que as doutrinas enganadoras serão sedutoras, apelando para emoções e desejos humanos, mas levando, em última análise, à destruição espiritual. Paulo também advertiu sobre esse cenário em 2 Coríntios 11, 14 e 15. E não é maravilha, porque o próprio Satanás se transfigura em anjo de luz. Não é muito, pois, que os seus ministros se transfigurem em ministros da justiça. O perigo dos falsos profetas está em sua capacidade de mascarar o engano com uma aparência de justiça e verdade, confundindo até mesmo aqueles que conhecem as Escrituras. Nos últimos anos, temos visto o crescimento de movimentos espiritualistas, líderes religiosos carismáticos e figuras políticas que prometem salvação por meio de ideologias, rituais ou soluções humanas. Essa tendência se alinha perfeitamente às advertências proféticas de que, nos últimos dias, o mundo será atraído por um espírito de engano coletivo, preparando o cenário para a manifestação do anticristo e o estabelecimento de um sistema global de controle espiritual. A pergunta agora é: como discernir a verdade em meio a tantas vozes? E será possível resistir ao engano quando ele for apresentado como uma solução para todos os problemas da humanidade? À medida que o engano espiritual se espalha e o sistema global de controle se fortalece, um 8º sinal profético começa a se manifestar de maneira alarmante: o avanço tecnológico sendo usado para consolidar o domínio sobre a humanidade. Nostradamus previu que, nos tempos finais, a tecnologia seria a ferramenta usada para manipular, vigiar e controlar as massas. Ele escreveu: os olhos invisíveis estarão em cada esquina e os homens serão marcados sem perceber. Essa profecia reflete diretamente as advertências bíblicas sobre o sistema da besta, descrito em Apocalipse 13, 16, 17. Ela obrigava a todos, pequenos e grandes, ricos e pobres, livres e escravos, a receberem uma marca na mão direita ou na testa, para que ninguém pudesse comprar ou vender, a não ser aquele que tivesse a marca. O avanço da tecnologia moderna, incluindo inteligência artificial, sistemas de reconhecimento facial, vigilância por satélite e criptomoedas, sugere que a infraestrutura para o cumprimento dessa profecia já está em vigor. Sistemas de controle financeiro e social baseados em pontuação social e restrições digitais já estão sendo testados em algumas partes do mundo. É fácil imaginar como um sistema global unificado poderia ser estabelecido rapidamente com base nessas tecnologias. Nostradamus também mencionou que essa marca seria imposta não por força, mas por necessidade. Ele escreveu: o pão será dado apenas àqueles que carregarem o símbolo em suas cabeças.
Isso sugere que o sistema de controle será apresentado como uma solução para uma crise global, talvez uma crise econômica, de saúde ou de segurança. A aceitação da marca será inicialmente vista como uma medida prática, até que se torne um ato de submissão espiritual. A Bíblia é clara sobre as consequências dessa escolha em Apocalipse 14, 9 e 10. Se alguém adorar a besta e a sua imagem, e receber a sua marca na testa ou na mão, também esse beberá do vinho da ira de Deus. A tecnologia, que hoje parece ser apenas uma ferramenta de conveniência e progresso, pode rapidamente se tornar o mecanismo que selará o destino espiritual da humanidade. Se Nostradamus e as Escrituras estiverem certos, 2025 pode ser o ano em que essa tecnologia de controle será implementada de maneira definitiva. E aceitar ou rejeitar essa marca será uma escolha que determinará o destino eterno de cada indivíduo. A questão é: seremos capazes de reconhecer esse sistema antes que ele nos prenda completamente? Com o avanço da tecnologia de controle e o surgimento de um sistema global unificado, um nono sinal profético começa a se manifestar: o aumento sem precedentes de eventos cósmicos e sinais nos céus. Nostradamus previu que, nos tempos finais, o céu daria testemunho dos juízos divinos por meio de fenômenos inexplicáveis. Ele escreveu: o céu se abrirá em chamas, estrelas cairão como tochas, e o sol se esconderá por dias sem fim. Essas previsões estão diretamente conectadas às profecias bíblicas sobre sinais nos céus que precederiam o retorno de Cristo. Em Lucas 21, 25, 26, Jesus advertiu: e haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, e sobre a terra haverá angústia das nações, em perplexidade pelo bramido do mar e das ondas. Os homens desmaiarão de terror, na expectativa das coisas que sobreviverão ao mundo. Eventos astronômicos incomuns já estão acontecendo com maior frequência. Eclipses solares e lunares, chuvas de meteoros, inversões geomagnéticas e tempestades solares estão sendo registradas em níveis alarmantes. Nostradamus previu que um grande corpo celeste cruzaria os céus, trazendo destruição e desordem na terra. Ele escreveu: uma estrela flamejante surgirá no céu, e sua cauda tocará a terra, enchendo-a de fumaça e fogo. Essa descrição se alinha com o que é descrito em Apocalipse 8, 10, 11. E caiu do céu uma grande estrela, ardendo como uma tocha, e caiu sobre a terça parte dos rios e sobre as fontes das águas. E muitos homens morreram por causa das águas, porque se tornaram amargas. Alguns estudiosos sugerem que essa estrela pode ser uma referência a um asteroide ou cometa capaz de causar destruição em massa. Curiosamente, cientistas têm alertado sobre a possibilidade de impactos de asteroides nos próximos anos, reforçando a ideia de que esses eventos podem ser mais do que simples coincidências astronômicas. Nostradamus também mencionou que o escurecimento do céu e o esfriamento da terra seriam sinais de que o julgamento divino estava próximo. Se essas profecias estiverem corretas, 2025 pode marcar o início de uma série de eventos cósmicos que abalarão o equilíbrio da Terra e servirão como o anúncio final do retorno de Cristo. A questão é: esses sinais serão vistos como alertas para arrependimento, ou serão simplesmente ignorados como fenômenos naturais? Enquanto os sinais nos céus começam a se intensificar, um 10º e alarmante sinal profético começa a tomar forma: a preparação para a formação de um governo mundial centralizado, liderado pelo Anticristo. Nostradamus previu que, nos tempos finais, todas as nações seriam reunidas sob o domínio de uma única autoridade política e espiritual. Ele escreveu: as coroas serão unificadas, e um único trono será erguido sobre as terras de Oriente e Ocidente. Essa visão está diretamente conectada às advertências bíblicas sobre o surgimento de um sistema global unificado, descrito em Apocalipse 13:7. E foi-lhe permitido fazer guerra contra os santos e vencê-los, e deu-se-lhe poder sobre toda tribo, língua e nação. Esse sistema será estabelecido sob o comando de uma figura que trará uma falsa paz e uma falsa unidade: o Anticristo. Nostradamus
sugeriu que esse governo mundial será introduzido por meio de uma crise global, possivelmente uma guerra, uma crise econômica ou um desastre natural, que criará um cenário em que as nações buscarão desesperadamente uma solução comum. Ele escreveu: "Quando os reis caírem, o Salvador será coroado, mas a paz será comprada com o sangue dos inocentes." Esse governo centralizado terá controle absoluto sobre o comércio, a economia e a política global. A tecnologia será usada como instrumento de vigilância e coerção, e a aceitação da marca será um símbolo de lealdade a esse sistema. Em Apocalipse 17, 12 e 13, lemos sobre o surgimento de 10 reis que entregarão seu poder à besta. Estes têm o mesmo intento e entregarão o seu poder e autoridade à besta. O que hoje vemos como um movimento em direção à globalização, tratados internacionais e a crescente influência de instituições supranacionais pode ser o estágio inicial desse sistema profético. Nostradamus advertiu que, embora esse governo inicial traga estabilidade temporária, ele logo se tornará um instrumento de opressão e perseguição espiritual. Se Nostradamus e a Bíblia estiverem certos, 2025 pode marcar o ponto em que esse governo global começará a emergir de maneira oficial, e aceitar ou rejeitar essa autoridade será uma decisão que carregará não apenas consequências políticas, mas espirituais e eternas. A pergunta agora é: estaremos preparados para reconhecer o verdadeiro caráter desse sistema antes que ele nos domine completamente? As profecias de Nostradamus e das Escrituras apontam para um cenário inquietante, um tempo de conflitos, engano e perseguição sem precedentes. Os sinais descritos na Bíblia parecem estar se manifestando diante dos nossos olhos: guerras, desastres naturais, colapso moral, crises econômicas e o surgimento de um sistema global de controle. Tudo indica que o mundo está caminhando rapidamente para um ponto de ruptura, onde a humanidade será forçada a fazer escolhas espirituais de enorme peso. Mas, em meio a esse quadro sombrio, há uma promessa que não pode ser esquecida. Deus não apenas nos alertou sobre esses tempos difíceis, Ele também nos ofereceu uma saída, um caminho de redenção e proteção. Jesus nos disse em João 16:33: "Tenho-vos dito estas coisas, para que em mim tenhais paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Eu venci o mundo." Essa é a mensagem central das Escrituras. Apesar das tribulações que estão por vir, Deus permanece no controle. Ele já previu cada detalhe desses eventos e nada foge do seu plano soberano. A volta de Cristo não será apenas o clímax dessas profecias. Será a restauração de tudo o que foi corrompido. Em Apocalipse 21:4, encontramos a promessa final: "E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas." A preparação espiritual é essencial neste tempo. Os sinais não foram revelados para nos gerar medo, mas para nos chamar ao arrependimento e à comunhão com Deus. Em Mateus 24:42, Jesus nos dá uma instrução clara: "Vigiai, pois, porque não sabeis a que hora há de vir o vosso Senhor." Estar espiritualmente preparado significa manter-se firme na fé, rejeitar o engano e buscar refúgio na palavra de Deus. A batalha final não será travada apenas nos campos políticos ou econômicos. Será um conflito espiritual pelo destino das almas. E Deus já nos garantiu a vitória. A questão agora é: estaremos prontos para permanecer fiéis até o fim? As profecias que analisamos aqui podem parecer assustadoras, e de fato, os tempos que estão por vir prometem ser desafiadores. Mas precisamos lembrar que esses sinais não foram revelados para nos causar medo, e sim para nos alertar e preparar. Tanto Nostradamus quanto as Escrituras apontam para um período de grande tribulação, mas a mensagem final das Escrituras é de esperança e redenção. Deus já nos mostrou o caminho e nos deu todas as ferramentas espirituais para resistir ao engano e permanecer firmes na fé. Os sinais que estão se manifestando não devem ser vistos apenas como o anúncio do fim,
mas como um chamado para estarmos espiritualmente preparados. Jesus nos advertiu que esses tempos viriam, mas também nos assegurou que Ele estaria conosco até o fim. Em Mateus 28:20, Ele prometeu: Eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Agora que você conhece essas profecias e como elas se conectam com os eventos que estamos vivendo, o próximo passo é se aprofundar ainda mais no que as Escrituras dizem sobre os tempos finais. A preparação espiritual não envolve apenas conhecimento, envolve fé, oração e um compromisso genuíno com Deus. Os tempos difíceis podem vir, mas quem está firmado na palavra e na presença de Deus não será abalado. E lembre-se, o objetivo aqui não é alimentar o medo, mas despertar a consciência. Os eventos que estão acontecendo diante dos nossos olhos não são coincidência. Eles fazem parte de um plano que foi descrito há milhares de anos. E isso só reforça a certeza de que Deus está no controle de todas as coisas. Se você chegou até aqui, muito obrigado por acompanhar o vídeo até o fim. Se esse conteúdo fez você refletir, não esquece de deixar o like. Isso ajuda muito o canal e faz com que mais pessoas tenham acesso a essa mensagem. Aproveita para se inscrever no canal e ativar as notificações. Assim você não perde os próximos vídeos sobre temas profundos como esse. E me conta nos comentários, o que você achou dessas profecias? Você já percebeu alguns desses sinais acontecendo no mundo de hoje? Quero muito saber a sua opinião. E se você quiser continuar explorando mais sobre esse tema, tem muito conteúdo interessante esperando por você aqui no canal. Então, quando acabar aqui, dá uma olhada nos outros vídeos. Eu tenho certeza de que você vai gostar. A gente se vê no próximo vídeo.